Olá, pequeno cientista! Tudo bem com você? Eu sou a professora Maria Isabel e sou professora na disciplina de Ciências Naturais. Hoje nosso assunto será pontos cardeais. Você conhece os pontos cardeais? Como o Sol influencia na orientação pelos pontos cardeais? Eu vou começar essa aula mostrando a você o que são e quais são eles. Os pontos cardeais são utilizados como referência, pois com eles encontramos qualquer lugar na superfície da Terra. Quando você está procurando algum lugar, você utiliza alguns pontos de referência, não é mesmo? Por exemplo, número de casa, algum restaurante próximo, alguma farmácia, algum número de CEP, enfim. Isso nos ajuda a encontrar o endereço que buscamos. Esse será o nosso assunto da aula de hoje, pontos cardeais. Vem comigo! Quais são os pontos cardeais? Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste e foram definidos há muito tempo atrás pelas civilizações antigas. É por meio deles que as pessoas conseguiam localizar-se, pois naquela época não havia GPS nem placas nas ruas indicando os caminhos. Assim foi criada a Rosa dos Ventos, que parece uma estrela e em suas pontas encontramos as letras das iniciais dos pontos cardeais e os pontos colaterais. Acompanhe comigo agora a imagem de uma bússola. Você sabe como identificar os pontos cardeais? O Sol é o nosso grande aliado nessa atividade. Você só precisa esticar o seu braço direito para a direção onde o Sol nasce, que é o nascente. Assim estará indicando a direção leste. E o seu braço esquerdo, na direção oposta, estará indicando a direção oeste. Atrás de você estará a direção sul e à sua frente a direção norte. Logo após fazer essa atividade, você estará reconhecendo a direção dos pontos cardeais. Além dos pontos cardeais, nós também encontramos os pontos colaterais. Com eles, nós conseguimos identificar regiões que ficam entre os pontos cardeais. E são eles: Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste. Acompanhe na imagem da Rosa dos Ventos. Os antigos construíram um mecanismo chamado gnomon. O gnomon, ou relógio solar, era composto por um círculo que era desenhado no chão e tinha em seu centro uma haste em pé. Essa haste, conforme o tempo ia passando, ia projetando uma sombra. A sombra projetada no instante em que o Sol nasce sempre estava para o lado oeste, e a sombra projetada no instante do pôr do Sol sempre estava voltada para o leste, porque ela faz a orientação oposta aonde o Sol está. Quanto menor a sombra, mais perto do meio-dia o Sol vai estar. Era dessa forma que os antigos conseguiam se localizar no tempo. Os instrumentos criados para se localizar em determinado lugar também sofreram modificações ao longo do tempo. A bússola, por exemplo, foi substituída pelo GPS. Você já deve ter ouvido algum adulto falar: procura aí no GPS. Então, ficou mais fácil sim, porque esse tipo de instrumento já está gravado em si todas as cidades, todos os estados e países, e os endereços já estão gravados nela, e por isso que fica mais fácil localizar. A bússola ela é pouco utilizada, apenas em aviões e embarcações de alto mar. Na bússola está gravada a Rosa dos Ventos, porque ela sempre aponta para a direção norte. A bússola, também chamada de bússola magnética, é um objeto utilizado para orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento foi utilizado na navegação como forma de localização e até hoje é considerado uma das maiores invenções da humanidade. Como funciona a bússola? Por meio de uma agulha magnetizada colocada de maneira horizontal, a bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste.
Portanto, ela possui em seu interior a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais e colaterais da Terra. Isso porque ela atua sob o magnetismo terrestre, sendo atraída para a direção dos polos do planeta. A agulha suspensa pelo centro de gravidade gira de acordo com os movimentos realizados. Note que ela aponta sempre para o polo norte. Isso porque o planeta funciona como um enorme ímã que exerce força de atração nessa direção. Então, para você fazer sua bússola caseira, você vai precisar de um ímã de geladeira, uma agulha, um pedacinho de isopor e uma fita adesiva. Para podermos magnetizar a nossa agulha, vamos precisar esfregá-la alguns segundos no ímã. Fazendo assim, você pode depois prender a agulha no isopor ou um pedaço de cortiça que você tiver em casa. Ao prendermos com a fita adesiva, vai ficar dessa forma. E coloque na água. Assim, você terá a sua bússola caseira e a agulha estará apontando para a direção norte. Então, vimos na nossa aula hoje sobre os pontos cardeais e como saber localizá-los no espaço e qual a direção que queremos seguir através dos pontos cardeais. A direção onde o Sol nasce, que é o nascente, quando você estica o seu braço direito para essa direção, você estará apontando para a direção leste. E o seu braço esquerdo, na direção oposta, onde o Sol se põe, será a direção oeste. À sua frente estará a direção norte e atrás a direção sul. Dessa forma, as pessoas conseguiam se localizar antigamente no espaço. Os povos antigos também conseguiram montar um relógio solar, que ficava um círculo no chão com uma haste que projetava a sombra do Sol. Dessa forma também eles conseguiam se localizar. Também falamos da bússola, que nela está gravada a rosa dos ventos, e a sua agulha sempre aponta para a direção norte. E falamos também sobre o GPS, que é um aparelho mais moderno que substituiu a bússola. E nele estão gravados todos os endereços de cidades, estados e países do mundo, e fica muito mais fácil localizar o endereço onde você quer chegar com ele. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Faça a experiência da bússola na sua casa. Tchau!